Boa noite. Boa noite. Algum tempo atrás, surgiu uma matéria sobre um suposto relógio do Apocalipse, ou relógio do fim do mundo. E esse relógio, por tempos, ele estava parado e ele começaria um período de contagem. Então ele foi acionado e os cientistas calculam, segundo as suas análises, de que nós estamos a 100 segundos da meia-noite, que é o período exatamente que começa o chamado Apocalipse, ou fim do mundo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. E hoje nós vivemos num período da rapidez. As pessoas têm tempo para tudo e não têm tempo para Deus. Mas a Bíblia, há muitos e muitos anos atrás, já sabia, através dos patriarcas e profetas, que os seres humanos correriam nessa direção. O objetivo de Deus ao dar o mandamento do sábado, como lembrete, começando exatamente assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Isso assegura aos seres humanos que haveria uma tendência dos mortais de não se lembrarem mais de Deus. Por isso, Deus é enfático em usar essa expressão: lembra-te. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te. Então é muito comum Deus usar essa expressão chamando o homem à lembrança, porque nós sabemos que a nossa memória é muito curta e há uma tendência muito grande de nos esquecermos daquilo que Deus quer que não nos esqueçamos. Eu queria convidar os irmãos que abríssemos as nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 13. O livro de Romanos, capítulo 13, fala sobre o tempo em que nós vivemos. Nós sabemos que o relógio de Deus é diferente do nosso. Os ponteiros que marcam as horas no relógio de Deus, eles são exatamente diferentes dos ponteiros que marcam as horas dos relógios humanos. Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele nos chama a razão e faz um apelo para as pessoas que viveriam nesse período solene. E diz assim o versículo 11, Romanos 13, 11: então, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, portanto rejeitemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Veja, o revestimento das armas da luz e o abandono das obras das trevas tem muito a ver com o tempo que nós damos para uma coisa e que não damos para outra. Vocês vão perceber que há um interesse muito grande sobre as coisas seculares e um desinteresse muito grande sobre as coisas eternas. Não é à toa que as pessoas conseguem tempo para tudo. Se você criar uma festa de aniversário, pode ser o clima mais extremo, pode ser a situação mais adversa. As pessoas arrumarão um jeito e um tempo para participar do evento. Se for organizada uma festa pública através do governo, em algumas cidades do Brasil, quando uma cidade faz completo aniversário, a prefeitura faz um bolo enorme, um bolo gigante, e todos os munícipes são convidados para participarem da festa. E as pessoas vão. Independente de quem esteja reinando naquele mandato, as pessoas dão um jeito de participar da festa. E Paulo nos diz que chegaria um tempo que seria necessário nos revestirmos das obras da luz e abandonarmos as trevas. E essa questão de priorizar o que é importante e o que é essencial será o marco decisório para o grande conflito entre o bem e o mal. Eu não sei se vocês sabem, existe uma diferença e uma importância entre o que é essencial e entre o que é de fato importante. Passando a redundância. Porque tem coisas que são essenciais
E tem coisas que são importantes. É importante todo mundo ter um trabalho. É importante todo mundo tirar tempo para recreação. É importante todo mundo tirar tempo para desenvolver as qualidades físicas e profissionais. Mas o essencial é aquilo que tem a ver com nossa vida eterna. E, infelizmente, a sociedade tem perdido tempo com as coisas dessa vida e não tem gastado tempo com as coisas de Deus. Repetindo a frase, não ter tempo para Deus e para as coisas de Deus é viver perdendo tempo. E sabem, queridos, sobre o relógio do fim do mundo, há uma especulação. Os incrédulos, os incautos, eles percebem que alguma coisa de sobrenatural está para acontecer no nosso planeta. Então eles fazem especulações e conjecturas sobre qual será de fato o evento que antecederia um período apocalíptico. Então os norte-americanos e os russos e em países desenvolvidos, eles têm criado bunkers, têm cavados subterrâneos e têm feito casas a 5, 10, 15, 20 metros debaixo do solo, com mantimentos para 10, 15, 20, 30 anos, caso aconteça uma eclosão nuclear através de alguma bomba atômica. E as pessoas estão criando métodos para escapar de um apocalipse vindouro. Existe um banco de sementes no mundo, está num lugar quase inacessível, e ele está trancado com milhares de chaves e bem blindado. E os especialistas colocaram inúmeras sementes diversas, porque eles acreditam que se houver um apocalipse que cause uma extinção, tanto da plantação quanto da vida humana, então os que sobreviverem a esse apocalipse conseguirão, após muito tempo que a terra recuperar, replantar e reflorestar o nosso mundo. É claro que tudo isso é especulação. É claro que pela revelação nós sabemos que o fim trágico do nosso mundo não se sucederá assim. Embora nós teremos várias guerras, como tivemos a primeira e a segunda guerras mundiais, poderemos ter uma terceira e uma quarta, e as armas de hoje são mais sofisticadas, capazes de dizimar 50% a 70% da população mundial. Graças a Deus que ainda segura os ventos das paixões humanas, mas chegará um tempo em que não haverá mais tempo, e Deus então deixará o ser humano seguir o seu curso normal. Sabe, queridos amados irmãos, eu queria convidá-los que abríssemos a Bíblia. No livro de 1 Timóteo, Paulo faz um alerta para nós, no capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, nós temos uma advertência e uma radiografia dos nossos dias. Porque vivemos em tempos solenes e nós precisamos estar cientes das coisas que hão de vir sobre o nosso mundo. Não para desespero nosso, mas para termos a certeza de que Deus, aquele que conhece e sonda os corações, ele tem também em suas mãos o destino da raça humana. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo nos dá uma advertência sobre o que devemos fazer e como devemos tratar as coisas. Porque tudo foi escrito para nós como aviso, a quem os fins dos tempos aguardamos. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, versículo 1, o Espírito Santo expressamente nos diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E quando nós lemos esse relato bíblico, a nossa mente viaja e imagina coisas de naturezas sobrenaturais. Só que ensinamentos de demônios e espíritos enganadores não tem sempre que ver com as coisas do mundo sobrenatural. A questão de nós priorizarmos as coisas terreais dessa vida palaciana e deixarmos como secundário as coisas eternas, isso pode ter a ver com dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os seres humanos inventaram um relógio e hoje o relógio dita a vida dos seres humanos. Você vai notar que nós quase não temos mais tempo para as coisas de Deus. É muito fácil nós gastarmos 1 a 2 horas conversarmos com amigos ou com amigas sobre assuntos de qualquer natureza.
Mas nós não conseguimos fazer isso com a Bíblia. Se você tiver um amigo, pode ser religioso, e começar a entreter conversa com essa mesma pessoa, vocês vão perceber que o assunto vai fluir mais quando se tratar de assuntos de natureza seculares. Podem fazer um teste. É mais fácil você ficar 1 hora conversando com alguém no WhatsApp ou numa ligação telefônica sobre qualquer assunto trivial, mas sobre os assuntos bíblicos parece que acaba o assunto e não tem muito o que falar. Então, aquilo que é prioridade, ou que deveria ser prioridade, está sendo deixado no segundo plano. E os seres humanos estão, como disse Paulo a Timóteo, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O objetivo principal dos demônios é que nosso tempo seja gasto com coisas secundárias. E as coisas primárias que têm que ver com salvação eterna e morte eterna sejam deixadas em segundo plano. Nós podemos acordar cedo para trabalhar? Claro que podemos. Se o nosso patrão me disser, olha, nós vamos começar a abrir o comércio mais cedo, então você tem que estar aqui 6h30. Então 6h30, independente do horário do Uber, do táxi ou do ônibus, você vai dar um jeito de chegar às 6h30 no trabalho. Mas se por algum acaso for convocada uma assembleia solene de que todos os dias às 6h30 nós teremos que estar acordando para estudar um determinado assunto bíblico, então nós temos dificuldades. Quantos fizeram o ano bíblico? Quantos não fizeram? Mas se nós mudarmos a natureza da pergunta, quantos foram trabalhar diariamente? Todo mundo acenará a mão e dirá que bateu o ponto diariamente, cumpriu a meta. Então os demônios têm tomado conta da nossa vida de uma maneira imperceptível e dominando também o nosso tempo. Vai alta noite, disse Paulo, e vem chegando o dia. Revistamo-nos das obras da luz e abandonemos as trevas. Que horas? No relógio do fim do mundo, o relógio do Apocalipse, estamos a 100 segundos do fim do mundo. Que horas estamos no relógio de Deus? Sabem, queridos amados irmãos, eu queria muito que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos concedesse a graça e abrisse os nossos olhos para nós entendermos a natureza do tempo em que nos encontramos. As pessoas vivem sem tempo para Deus, vivem sem tempo para o estudo de sua palavra e estão dormindo. Mas sabe qual é o mais assustador? É que muitos continuarão dormindo e acordarão na segunda ressurreição. Quando eu me refiro a muitos, e o meu apelo nessa noite, queridos irmãos, é para nós que somos religiosos. Porque o mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Falta a igreja jazer no maligno. Então, o nosso apelo nessa noite é para todas aquelas pessoas que se consideram religiosas, mas têm levado uma vida religiosa totalmente equivocada. No grande conflito entre o bem e o mal, as trevas vão ganhando espaço sobre a luz e os filhos da luz vão ficando cada vez mais extintos. O apocalipse espiritual que o mundo está enfrentando não causará uma extinção da raça humana, mas causará uma extinção dos humanos intelectuais e crentes na palavra de Deus. Quantos ainda, disse Jesus, porventura, quando vier ele, encontrará esperando ele? Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Será que Cristo sabia exatamente o que estava dizendo? É claro que é importante nós termos um trabalho, sustentarmos nossa família e termos uma vida socialmente estável. Isso até é salutar para o crescimento da igreja e do evangelho. Mas Satanás tem nos enganado e nós temos colocado o que é essencial como importante e o que é importante como essencial. Eu queria convidar os irmãos para lermos um texto que encontra-se no livro de Isaías, no capítulo 21. É claro que o texto foi escrito em uma época diferenciada, mas o contexto desse texto tem muito que ver com o tempo que nos encontramos hoje. Isaías capítulo 21. A profecia de Dumá, ela aplica-se também aos nossos dias. Veja o que diz a sua Bíblia. No versículo 12, nós encontramos uma pergunta que foi feita para Dumá e deve ser feita para aqueles que vivem nos últimos dias. Isaías capítulo 21, versículo 12. Sentenças contra Dumá. Gritam-me de Seir, guardas, a que horas estamos da noite?
Guardas, a que horas estamos? Sabe, queridos irmãos, essa pergunta eu faria para você que me ouve nessa noite. A que horas nós estamos da noite de trevas morais e espirituais? Quanto tempo ainda falta até que nós vejamos aquele por quem nossa alma tanto anela, vindo satisfazer os desejos e os anseios do nosso coração? A resposta do guarda é ambivalente, assustadora e sem muita esperança. Diz o guarda: vem amanhã e também à noite. Amanhã para os salvos e à noite para os perdidos. Muito em breve, queridos irmãos, o nosso Senhor Jesus sairá do seu trono, levantará as mãos para o céu como juramento e dirá: está feito. Quem aproveitou os minutos de graça, quem aproveitou cada página da Bíblia, quem aproveitou cada momento precioso de oração, quem está salvo permanecerá salvo, e quem brincou e gastou o tempo com coisas secundárias está perdido para sempre. E quando Cristo fizer essa solene, dura e profunda declaração, então nosso mundo conhecerá os piores horrores que a raça humana nunca vivenciou. Através das festas e casamentos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando a escrava da moda estiver adornando o seu mortal corpo, através dos enfeites e decorações triviais, talvez a sentença irrevogável será pronunciada no céu, e os habitantes da terra não saberão. Pesado foste na balança e achado em falta. Que horas estamos da noite? Paulo nos diz: vocês conhecem o tempo. Revistam-se das obras da luz e abandonem as obras das trevas, porque muito em breve virá o tempo em que não teremos mais tempo. Que Deus, através de Jesus, nos ajude a despertarmos. Infelizmente, muitos de nós acordaremos do sono da morte na segunda ressurreição, porque colocamos como primazia aquilo que era secundário. Nosso estilo de vida, nossos hábitos comportamentais, nossos lugares que frequentamos e as prioridades do nosso sábado à noite, de nossa sexta-feira à noite, cerrarão para sempre o nosso destino eterno. E com prantos e lágrimas lamentaremos cada minuto precioso que abandonamos nesse tempo chamado graça. O chamado tempo de graça, segundo a Bíblia, ele é exatamente isso. Os únicos momentos que nos restam para prepararmos nossas vidas para aquilo que há de vir sobre todo mundo. Jesus disse: chegará o tempo que os homens desmaiarão de terror por causa das coisas que estarão acontecendo no nosso mundo. E eu não queria alarmar ninguém, nem ser um profeta do medo ou um profeta apocalíptico. Mas eu queria dizer o seguinte: Jesus tem pressa de colocar um ponto final ao sofrimento da raça humana. O reino das trevas está preparado. Os homens estão se tornando totalmente possuídos pelo espírito de Beelzebub. Pais estão tirando a vida de seus próprios filhos. Mães estão comendo carne dos seus próprios filhos. Maridos estão abandonando os seus lares e traindo suas esposas. Padres estão virando apóstatas. Pastores estão virando homossexuais. O nosso mundo caminha para o seu último momento. E eu não sei, queira Deus que por algum pouquinho de tempo Ele segure ainda os quatro ventos. Amém. Porque os anjos soltarão, então o nosso mundo estará entregue à sua sorte. Que Deus, repito, que o nosso querido e amorável Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos desperte do sono e tire a venda dos nossos olhos, para nós entendermos que vivemos em tempos solenes,